afeminados, castrados, impotentes. Tudo isso acontece mesmo com os homens que usam contraceptivos masculinos? É hora de revisar os fatos e saber o que realmente se esconde por trás da sua criação. Historicamente, os homens só tiveram 2 métodos contraceptivos: o preservativo e a vasectomia. Bom, também existe a abstinência, mas não é a opção preferida. A responsabilidade de prevenir uma gravidez tem ficado apenas sobre as mulheres desde a antiguidade. Embora os egípcios já usassem preservativos, eles faziam isso apenas para decorar seus pênis e os proteger de insetos, não como medida de controle da natalidade. Anos depois, os homens se interessaram em se proteger de doenças. Nos anos de 1500 foram usadas coberturas de linho umedecidas e mais tarde os preservativos foram feitos de intestinos de animais. Por enquanto, para as mulheres foram inventados métodos de barreira, como pílulas, dispositivos intrauterinos, injeções, anéis vaginais, adesivos, géis. Na atualidade, os homens já têm mais opções: géis, pílulas e injeções. Do ponto de vista médico, é muito mais simples controlar a fertilidade feminina do que a masculina. In the woman, we're just trying to control one thing. We're trying to control one egg each month, whereas in a man, there are millions of sperm that are being produced every day. Para ser mais exato, os testículos produzem uma média de 1.500 espermatozoides por segundo. 1 mililitro de sêmen pode conter entre 20 e 300 milhões de espermatozoides. Para controlar todos esses nadadores, os cientistas conseguiram 2 táticas. Uma é reduzir a produção de espermatozoides. A outra é diminuir a velocidade na qual eles se movimentam, mas essa última opção não é a preferida dos pesquisadores. A testosterona é o hormônio encarregado de dizer para os testículos que eles precisam produzir espermatozoides. Os contraceptivos masculinos contêm progesterona, um hormônio que se encarrega de inibir a testosterona e assim reduzir a produção de espermatozoides a 1 milhão por mililitro, o que faz com que a gravidez seja praticamente impossível. Aqui é onde entra uma das maiores preocupações. Será que vou ficar sem testosterona e sem masculinidade? A resposta é um retumbante não. Os géis e as pílulas contêm testosterona sintética, que é liberada na corrente sanguínea substituindo a testosterona suprimida. Desse jeito, os únicos atingidos são os espermatozoides. Entre essas 2 opções, a mais avançada é a do gel, que se aplica nos ombros e nos braços para ser absorvido pela pele. No caso da pílula, como o fígado dos homens decompõe a testosterona rapidamente, talvez seria necessário que eles tomassem a pílula várias vezes por dia. Os cientistas ainda trabalham para encontrar uma solução que simplifique a posologia e os incentive a participar responsavelmente no controle da natalidade. They don't pay the consequence if birth control isn't used. They're not going to have to carry a pregnancy that they didn't plan for, perhaps they don't even want. Their incentive to use birth control really relies on trust, on doing the right thing. No caso dos contraceptivos hormonais, durante as provas científicas, alguns dos participantes apresentaram acne, sudorese, mudança no estado de ânimo, ganho de peso, fadiga, enxaquecas e alterações no desejo sexual, que pode diminuir ou aumentar. Parece desconfortável, né? What? Mas é só olhar o instrutivo de qualquer método contraceptivo feminino para comprovar que elas podem sofrer esses mesmos sintomas. Além disso, esses efeitos são apresentados por uma porcentagem bem baixa da população, com um máximo de 10% em homens e mulheres. Para quem ainda tem medo dos efeitos secundários, existe o Rizug, um método que parece promissor. Rizug em português significa inibição induzida reversível de esperma. É uma única injeção que bloqueia os canais pelos quais os espermatozoides vão ao líquido seminal, um processo similar à vasectomia. Except with the vasectomy, you're either cutting or tying that vas deferens where the sperms are produced. So this is a gel that would sort of like block at that particular area and then prevent sperms from going through. O efeito dura entre 10 e 15 anos. Desse jeito, a possibilidade de um esquecimento perigoso fica descartada. A substância injetada é um gel de polímero, que pode ser dissolvido com outra injeção, caso o paciente decida ter filhos.
ou seja, é 100% reversível. O maior medo que esse método tem gerado é a picada da agulha e a leve inflamação que poderia aparecer. A recompensa é que tem 98% de efetividade. Bom, a gente tem géis, pílulas e injeções. Com tantas alternativas, por que nenhuma delas está à venda? Primeiro, está o problema de que ter que lidar com milhões de espermatozoides é bem mais complicado do que fazer isso com apenas um óvulo. Segundo, os centros de pesquisas tiveram problemas com as farmacêuticas, que não querem investir nesses produtos, porque elas têm medo de que os homens não estejam dispostos a aceitar os efeitos secundários e optem por não comprar o produto. Terceiro, os organismos regulatórios, dirigidos principalmente por homens, poderiam não aprovar sua venda pelos efeitos secundários que eles têm, embora os contraceptivos femininos gerem os mesmos. Quarto, o medo dos homens de perder virilidade pelo uso de contraceptivos leva as empresas a deter o financiamento dessas pesquisas científicas. They need to test it on humans, and they don't just need to test it for side effects, they need to see if it's effective, so they need to give it at least a year to see what the pregnancy rates are, and then they also need to make sure that it's reversible so that fertility comes back afterwards. So I would say, realistically, we're 10 years away from that being available. Mas, no lado positivo, existem pessoas que sim, querem ter um controle total da sua vida reprodutiva e que também deseja compartilhar essa responsabilidade com a parceira. My own personal view is it's going to take a lot of education before male contraception gets up to the level of familiarity of use that we see with many women. Without that education, I don't know. O que você acha? Você ou seu parceiro se arriscaria a provar algum desses métodos?